Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia. Eu tô no 8º período de bacharelado em Ciências Biológicas e ênfase em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito, tanto aqui no canal quanto no meu Instagram, que é: como é o mercado de trabalho do biólogo? Então, se você está querendo entrar nessa área, ainda não escolheu o curso, está meio incerto, se você já está na faculdade, mas não sabe quais são as perspectivas depois de se formar, e se você for recém-formado, esse vídeo é para você. A gente vai aprender um pouco mais sobre as áreas de atuação, sobre o que o biólogo pode fazer para se capacitar e como ingressar realmente no trabalho profissional e no mercado de trabalho propriamente dito. Primeiro, a gente tem que começar fazendo uma análise geral do panorama do mercado de trabalho para o biólogo. Ver o que está mais em demanda, qual é a tendência do momento, o que está mais em alta de problema que pode ser resolvido por um biólogo, e assim a gente vai vendo quais áreas e quais setores o biólogo pode atuar de forma mais efetiva atualmente. A biologia é uma área super diversa, como eu já falei no meu outro vídeo sobre como trabalhar em biologia marinha, por exemplo. E é muito difícil, assim, você bater em um ponto só, dizer, aí o biólogo só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. O biólogo pode atuar em diversas coisas. E eu vou listar algumas das áreas mais em demanda no momento. Na área da saúde, os biólogos desempenham um papel super importante em laboratórios médicos, empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa. Se você quer ser biólogo e quer atuar na área da saúde, entre outras coisas, você pode realizar testes laboratoriais, pesquisar e trabalhar com novas curas, novos tratamentos, novas doenças e também estudar em prol e ajudar na compreensão de doenças das mais diversas. A biotecnologia é uma área totalmente em alta no momento, é uma área super em demanda. Você, como biólogo, é essencial para o andamento dessa área, para o prosseguimento e os processos de biotecnologia. Você pode atuar na engenharia genética, na terapia genética, na produção de novos medicamentos e também no estudo e compreensão de organismos geneticamente modificados. Com o aumento das preocupações ambientais, tem tido uma busca muito crescente por biólogos envolvidos em conservação, manejo de recursos naturais e avaliação de impactos ambientais. Você, como biólogo que queira trabalhar na área ambiental, você não precisa se prender a uma universidade, a um núcleo de pesquisa dentro da universidade, enfim. Você também pode trabalhar com ONGs, organizações não governamentais, e também organizações e órgãos governamentais que trabalham diretamente com o meio ambiente, como, por exemplo, a ICMBio. Mais uma área em alta é a área de biologia marinha e aquicultura. Com a grande demanda de recursos pesqueiros, de frutos do mar e a grande necessidade que tem se visto hoje de preservar o ambiente oceânico, o ambiente e os sistemas aquáticos, os biólogos marinhos e os profissionais de aquicultura, engenheiro de pesca, esse tipo de coisa, têm sido buscados em prol disso para procurar casar essas duas áreas, alguma coisa que não afete a produtividade da aquicultura, da carcinicultura, mas também não degrade o meio ambiente, porque para a aquicultura, carcinicultura, tudo isso ser viável, precisa-se de um meio ambiente saudável. A área de genômica e biologia molecular tem grandes implicações nas áreas de medicina, agricultura e biotecnologia. Profissionais que trabalham nessa área podem atuar com pesquisas genômicas, diagnóstico molecular e também terapia genética. Outra área super crescente e super importante é a área da educação e da divulgação científica. O ensino da biologia é uma coisa muito antiga, né? Tanto que existe um curso propriamente para isso, que é o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Mas levar isso para um público em geral e não manter isso só na comunidade acadêmica é super importante nos dias de hoje. Quantas pessoas a gente não vê? Eu faço divulgação científica, que é justamente levar a ciência para as pessoas de uma forma acessível. E isso é importantíssimo. Eu não sei nem frisar assim, o quão importante isso é. E além de todas essas áreas, algumas perguntas que são fundamentais a gente fazer. A gente tem que saber o que está em alta. Como é que a tecnologia está influenciando o mercado de trabalho de biólogo? Porque a gente sabe que a tecnologia está avançando de uma forma super rápida e super complexa, que às vezes a gente não consegue nem compreender. E isso com certeza afeta diferentes empregos, diferentes setores do mercado de trabalho. E a gente tem que ver como é que isso casa
com as diferentes ofertas, com as diferentes demandas da área do biólogo. A aplicação de inteligência artificial e análise de dados está muito em alta. Biólogos com formação e conhecimento em bioinformática, modelagem computacional e análise de vários dados e dados muito complexos estão sendo recrutados para trabalhar com a parte mais de genômica, de biologia molecular e também os estudos de ecossistemas muito complexos. Como eu já mencionei, a área de conservação e sustentabilidade tem sido uma área muito crescente diante dos diversos problemas ambientais que o globo tem enfrentado. Não é uma coisa local, não é uma coisa regional, não é uma coisa nacional. Então, isso é uma área muito crescente e dentro disso existe a área do desenvolvimento sustentável, que é o quê? Trazer alternativas para promover realmente esse desenvolvimento em prol do planeta, para que a sociedade não regrida, mas também pare de machucar e afetar tão negativamente o planeta e os recursos naturais. Então essa área, a área de engenharia ambiental, gestão ambiental, é uma área muito chave. Uma área inovadora e super interessante é a biologia sintética. Como assim? É a aplicação de princípios da engenharia e da biologia juntos para criar novas alternativas, novas invenções, novos programas que possam atuar em prol do meio ambiente. Um exemplo que eu pensei quando eu pesquisei sobre isso foi o episódio das abelhas de Black Mirror, que é The Most Hated in the Nation. Que, assim, não tem muito a ver com a pauta ambiental, o episódio em si, o plot twist, mas existem umas abelhas que são robotizadas, são abelhinhas robôs mesmo, porque todas as abelhas foram extintas no planeta e sem o trabalho de polinização delas não existe vida. Então, o pessoal do episódio desenvolveu, né, uma alternativa. Deu um pouco errado? Deu, mas a parte ambiental e o papel, o nicho ecológico dessa espécie estava sendo ocupado de forma correta. Por fim, a área de tecnologia de monitoramento ambiental, drones, sensores, enfim, tudo que tem a ver com isso, super importante para a gente entender como é que a biodiversidade, como é que a vida no planeta está reagindo diante de certos impactos e certas influências antrópicas, né? Então é muito importante existir esse monitoramento em prol de desenvolvimento de políticas de conservação, de políticas de manejo e como a gente vai conseguir controlar aquela situação. Agora me conta, você sabia sobre todas essas áreas de atuação do biólogo? Fique tranquilo, porque se eu não citei a sua que você gosta, pode ficar de boa, porque com certeza vai ter emprego, com certeza vai ter área. Então, assim, se você já conhecia alguma área, já estava de olho em alguma área, das que eu falei ou das que não, me conta nos comentários, me conta se você já estuda, já trabalha com isso, como é a sua experiência, vamos trocar uma ideia e enriquecer aí os nossos comentários. A biologia é uma ciência muito abrangente e existem várias especializações dentro dela. Eu vou citar algumas, não são principais de nenhuma maneira, e dentro delas eu vou citar algumas das suas ramificações para vocês terem uma noção de quão vasta é a biologia, de quão grande é, porque às vezes eu acho que a gente não tem noção. Eu mesma só comecei a ter noção de quão grande, de quão abrangente, intrínseca é a biologia quando eu entrei na faculdade e comecei a ver assim as diferentes oportunidades de pesquisa, porque são coisas tão diferentes, tão abrangentes que assim fico sem palavras. A biologia marinha é a área que estuda a vida nos oceanos e tudo que envolve isso. E dentro da biologia marinha, a gente tem algumas áreas específicas, como por exemplo, a biodiversidade marinha, que trabalha estudando os grandes processos, né, de ecossistemas, as interações intraespecíficas e interespecíficas. Existe também a ecologia marinha, que é toda a interação assim de ambiente, fator biótico, animal com planta, animal com alga nesse caso, entre os animais e tudo isso daí. Existe também a parte de conservação marinha, que é super importante, enfrentando, por exemplo, problemas de poluição plástica, problemas de sobrepesca, e tudo isso aí em prol da sustentabilidade e em prol da conservação realmente desse ambiente. A oceanografia biológica, que busca conhecer os processos biológicos como produção primária, sequestro de carbono que ocorre nos oceanos, e também a biologia de animais específicos, quando você vai estudar uma ecologia de um animal só, de uma espécie, de uma família. Então, assim, isso é muito grande se você considerar a quantidade de bicho e de ser vivo que existe no mar. A genética e a biologia molecular são áreas chaves na questão de entendimento da vida e dos processos práticos. Algumas das suas áreas mais importantes incluem a engenharia genética,
que trabalha com a manipulação genética, né, para criar os organismos geneticamente modificados em prol de áreas como medicina, agricultura, as indústrias. Sequenciamento de DNA, que dá vários insights sobre aquele organismo, sobre aquele ser vivo, também auxilia no diagnóstico médico em casos de animais tratados, né, por clínica, em ambiente clínico, mas também na história evolutiva daquela espécie e daquele indivíduo. E também a biologia molecular aplicada à medicina, que ajuda no estudo e no descobrimento de doenças novas e saber o que é que causa aquela doença, por que aquela doença apareceu ali naquela pessoa que talvez não tivesse aquela predisposição, e também auxilia na parte de medicina personalizada, que é realmente focar no tratamento para aquele indivíduo, porque às vezes é uma coisa muito particular e indivíduo específico, né? A ecologia e a conservação são fundamentais para entender e proteger os ecossistemas do planeta. Algumas áreas dentro dessas são a ecologia de ecossistemas, que estuda as interações entre a vida e o seu ambiente, como o fluxo de nutrientes, cadeia trófica, tudo isso daí. Conservação de espécies ameaçadas, muito importante, que é realmente o planejamento e criação de estratégias para preservar e conservar as espécies que estão sofrendo pressões, muitas das vezes causadas por nós, seres humanos, devido a diversas atividades diferentes. Então, estudar e trabalhar nisso de formas que a gente possa recuperar certas populações que estão em declínio, salvar certas espécies que estão quase em extinção é muito importante. A restauração e recuperação de ecossistemas fragmentados, como, por exemplo, com iniciativas de reflorestamento, de replantio em outra área, corredores ecológicos, trampolins ecológicos, tudo isso entra na parte de conectividade e recuperação desses ambientes e promoção de mais espaços verdes. A ecologia urbana, que entra muito na parte de desenvolvimento sustentável, que eu falei, que é realmente casar a parte da urbanização, da vida urbana, né, que é uma coisa que é muito mais expansiva, com o avanço da natureza, com essa promoção de espaços verdes, recuperação de áreas degradadas, que é muito importante. A gente não pode tirar uma parte de uma cidade para plantar uma floresta de novo, porque já tinha sido desmatada. Então a gente tem que achar meios de contornar isso de uma forma que seja saudável para o meio ambiente e sustentável para nós seres humanos. E também a ecologia comportamental, que tem, meu coração, adoro essa parte, que estuda as interações daqueles animais e os seus comportamentos em seu ambiente natural, como processos reprodutivos, como processos de alimentação, de defesa, organizações sociais. Então, muito importante e muito interessante também. E como eu falei, não citei todas as especializações possíveis para um biólogo, citei só algumas áreas com algumas ramificações. E se eu não tiver citado a sua área, pode ficar de boa, porque você vai achar um lugar para se especializar nisso, com certeza tem. E a gente vê assim a quantidade de área diferente, a diversidade que tem dentro da biologia, dentro da área das ciências biológicas, e como cada um é bem particular, apesar de ainda assim abranger bastante coisa. E é muito importante a gente ter profissionais capacitados e competentes para seguir nessas áreas. Agora que você já conhece um pouquinho sobre a área de trabalho e algumas especializações que podem ser feitas, é importante entender também os níveis educacionais que vão levar a sua carreira de biólogo para frente. E também eu vou falar um pouquinho mais na frente da importância de cursos, de certificados, enfim, vamos lá. Primeiro a gente tem o bacharelado em biologia ou licenciatura em biologia, que é o que a gente cursa durante a graduação. Geralmente tem uma duração de 4, 5 anos, às vezes mais, depende do seu ritmo na faculdade da sua instituição. E essa formação geralmente te dá direito a, assim, vagas de técnico em laboratório, entrada em pesquisas, em empresas de pesquisa, instituições de pesquisa, trabalho com organizações não governamentais, ou também pode ser um pontapé na sua carreira de ensino, se for isso que você queira seguir. Segundo, a gente tem o mestrado em biologia. Quando eu digo mestrado em biologia, não significa que a sua pós-graduação vai ter lá mestrado em biologia, mestre em biologia. Existem ciências biológicas, biologia animal, oceanografia, enfim, 1,5 milhão de possibilidades, mas assim, áreas afins aí da biologia. O mestrado tem em média de duração uns 2 anos e é uma formação que te dá um pouquinho mais de peso, assim, no currículo.
você já consegue tomar cargos de liderança em algumas instituições de pesquisa, tomar a frente, pegar pessoas para supervisionar, pessoas da graduação, pessoas recém-formadas. Você consegue ter mais autonomia, mais ou menos. E também pode te auxiliar na questão de concursos. Existem muitos concursos que cobram a formação de mestre. E terceiro, a gente tem um doutorado em biologia ou áreas afins. Um doutorado geralmente dura 3, 4 anos, depende do seu ritmo, da sua universidade, enfim, pode durar até mais. E essa carreira, essa formação, ela te dá direito ao quê? Docência universitária. Não que mestre não pode ser professor universitário, mas a maioria, por causa do concurso, é doutor. Então, docência universitária, cargos de liderança em estabelecimentos, em empresas, em instituições de pesquisa e, tipo, liderança lá em cima mesmo, e em concursos públicos, né, de ICMBio e tudo mais, você tem direito a um salário maior, porque o seu currículo é mais cheio do que, por exemplo, alguém que acabou de sair da graduação, e você é mais qualificado para estar à frente de certas coisas, né? E quarto, existe o pós-doc, o pós-doutorado. O pós-doc, a duração depende muito da pessoa, 1, 2, 3 pra frente anos. E aí é quando você realmente quer se especializar em alguma coisa bem específica. E é bem semelhante à questão do doutorado, em questão do que te dá direito, de autonomia e tudo mais. Mas esses são os níveis educacionais, mais ou menos assim, base para um biólogo. Qual é a importância de cursos complementares? Primeiro, eles dão volume para o seu currículo. Segundo, você aprende mais, você aprende coisas mais específicas, como, por exemplo, bioinformática e análise de dados. Se você quer ser biólogo e trabalhar com pesquisa, você vai trabalhar com análise de dados, independente da sua área. Todo mundo tem que analisar dado, tem que passar dado para o UR, tem que fazer análise estatística. Então, assim, não tem como fugir. Pode acreditar, já tentei, mas não tem como fugir. Então, você fazendo cursos nisso, mostra ao pessoal que vai analisar o seu currículo, poxa, essa pessoa é mais capaz do que alguém que só fez uma análise de dados no seu TCC. Essa pessoa fez um curso sobre isso, então ela sabe mais, ela reteve mais essa informação. Então, isso é importante e também pelo fato de dar um volumezinho no currículo, como eu falei. Isso é importante. Mas também não vai encher seu currículo de besterol, coisas nada a ver. Seja intencional na hora de escolher seus cursos, na hora de escolher sua formação complementar, porque isso é muito importante. Mas uma ideia de curso ou um tópico assim para ser tratado é a questão de comunicação científica. Cursos que te ajudam a escrever artigos acadêmicos, publicações acadêmicas, notas científicas, também são muito importantes. Não sei tanto quanto isso reflete no seu currículo, mas isso é importante para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico. Porque se você sabe escrever um artigo, você sabe escrever uma monografia, sabe escrever uma nota científica, sabe escrever uma publicação, você vai saber escrever qualquer outra coisa nesse mundo. Então, assim, você tendo esse treinamento, essa capacitação, vai te ajudar muito lá na frente. E por fim, como eu já falei várias vezes, a área de gestão ambiental e sustentabilidade está muito em alta. Então, se você tem afinidade com essa área, queira trabalhar nisso, cursos sobre políticas ambientais, sustentabilidade, conservação, gestão ambiental em empresas, gestão ambiental em órgãos governamentais, super essencial também. Tá, mas como conseguir algum tipo de experiência? Participe de estágios, participe de voluntariados, participe de qualquer voluntariado, mesmo que seja assim, remoto, 1, 2 meses, vai ajudar você a enriquecer o seu currículo, a enriquecer as suas informações, o seu conhecimento. Você vai conhecer pessoas novas, vai começar um networking ali. Pra quem não sabe o que é networking, é você ter aquela rede de pessoas, assim, no âmbito profissional, pra você, assim, trocar ideia, trocar contato, dizer, ai, vi uma vaga que lembrei de você, vi uma vaga que lembrei de você. E assim você vai criando essa rede de contatos de verdade. Isso é muito importante, porque existem muitas vagas que são dadas assim por indicação, sabe? Não todas, não estou dizendo que se você não tiver uma rede boa, você não vai conseguir um emprego, de forma alguma. Mas ajuda bastante, né? E uma coisa importantíssima que é impossível de ser esquecida, você não esqueça isso. Se você for reter só uma informação sobre esse vídeo, retenha essa. Atualização contínua. Esteja sempre estudando, sempre correndo atrás, porque a área da biologia, ela é uma área muito dinâmica. Os estudos da biologia, da química, tudo que envolve processos biológicos e a vida estão avançando cada vez mais. As áreas estão avançando cada vez mais, especialmente as áreas com tecnologia.
Então a gente tem que correr atrás disso e se manter assim, logo atrás, assim, tendência aqui e a gente aqui, entendeu? Pra gente se manter capacitado, se manter conhecendo sobre o assunto, conhecendo sobre a atualidade. Eu tive um professor semestre passado que, tipo, ele sempre trazia uma notícia, assim, da semana pra aula. Eu ficava, meu Deus, como é que esse homem tem tempo pra pesquisar isso? Mas isso é muito importante, a gente tem que saber o que tá acontecendo no mundo. A gente tem que estar ciente dos avanços, dos problemas, das soluções que estão aparecendo e vai que você veja uma coisa e faça assim, tem uma falha nessa solução. Eu acho que eu sei a solução daquela falha naquela solução. E aí você vai, pesquisa e você consegue realmente bater o martelo naquilo, sabe? Então você pode fazer a diferença. Só que você tem que estar sempre atrás mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre oportunidades de crescimento na área profissional do biólogo, a gente tem algumas. Como, por exemplo, liderança e pesquisa. Existe tanto o caminho acadêmico de você se manter dentro da universidade, seguir sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doc e ir crescendo ali dentro daquele laboratório, daquela área determinada, ou pesquisa em instituições privadas. Não sei o quão assim, disperso isso é dentre as diferentes áreas mais relacionadas à saúde. A biotecnologia tem iniciativas privadas bem interessantes para você buscar e trabalhar e realmente crescer dentro daquela empresa, dentro daquela instituição. Outra área muito massa é a área de consultoria ambiental. O biólogo ele tem essa capacidade de dar sua assinatura, seu ok, para diversos licenciamentos ambientais, estudos de impacto ambiental, plano e recuperação de áreas degradadas, esse tipo de coisa. E essa área é muito importante em conjunto com o pessoal da engenharia ambiental, da engenharia civil. Então, se você tiver alguém aí, algum parceiro de estudo que seja dessa área, alguém próximo, por que vocês não tentam se juntar aí e desenvolver uma empresa de consultoria ambiental e uma empresa de construção sustentável, construção ecológica, sabe? Que isso é muito em alta também. Você também pode atuar na gestão de projetos e de pesquisas. Você pode atuar tanto dentro da universidade, como eu falei no começo, ascendendo ali na sua carreira acadêmica dentro de um laboratório, de um departamento, enfim, ou também trabalhar com gestão ambiental, com gestão de unidades de conservação, trabalhar em órgãos governamentais. Também é uma oportunidade muito massa de trabalhar diretamente com o meio ambiente. Por fim, a parte de ativismo. O biólogo ele pode trabalhar na área da política. Como assim? Trabalhando em prol de políticas de conservação, políticas científicas, políticas ambientais, super importantes. Trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente às vezes vê mais relacionado com a galera de engenharia ambiental e tudo mais, mas o biólogo pode atuar ali sim. E outra área de ativismo que o biólogo pode atuar é trabalhando em ONGs. Diretoria, coordenação de organizações não governamentais que trabalham e lutam em prol da conservação do meio ambiente, conservação de algum animal, de alguma espécie. Super importante, super fundamental demais a atuação nessas áreas e a reivindicação do que é nosso por direito, que é o quê? Um meio ambiente inteiro e saudável. Mas agora que eu falei das oportunidades, não posso também deixar de falar dos desafios. Uma coisa que a gente vê desde a graduação é a competição acirrada por pesquisas e em pesquisas. A questão da falta de financiamento, da falta de investimento, significa que nem todo mundo vai ter bolsa, nem na graduação, nem na pós. Então é uma coisa muito complicada, é uma coisa que você realmente tem que correr atrás, implorar para o seu orientador, implorar para o órgão financiador, participar dos processos seletivos e dar o seu melhor. Não é sempre que você vai conseguir uma bolsa. Se você não conseguir, tá tudo bem. Vou fazer um vídeo sobre isso ainda, sobre estágio voluntário, estágio remunerado. Mas fica tranquilo que uma hora vai aparecer. Mas isso é muito importante, isso é um desafio que realmente a gente enfrenta dentro do âmbito acadêmico. As rápidas mudanças tecnológicas, que entra muito no que eu falei da atualização contínua. A gente tem que estar sempre em cima de tudo, porque senão a gente fica para trás e a gente não vai saber mexer naquela tecnologia, uma tecnologia que saiu, sei lá, 2 anos atrás e aquela vaga já está pedindo como pré-requisito. Então, assim, a gente tem que se adequar à nossa área e aos avanços tecnológicos ali. Outro ponto importantíssimo é a crescente complexidade de questões ambientais. A biologia, a gestão ambiental, a preservação, conservação ambiental é uma área, são áreas, né, porque eu falei várias áreas, são áreas muito interdisciplinares. Então, eu como bióloga, eu não posso resolver todos os problemas do mundo sozinha, os problemas de mudança climática, problemas de, sei lá, acidificação do mar, problemas de desertificação do solo. Eu não consigo resolver isso tudo sozinha, porque eu não sou detentora de todos os conhecimentos do mundo. Então você tem que saber trabalhar em equipe,
com outros profissionais e tal. Às vezes isso nem é um desafio tão grande. O problema é quando ou você ou as outras pessoas, os outros profissionais não sabem trabalhar em equipe. E essa situação pode ficar um pouco estressante. Por fim, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu acredito que isso seja um desafio para diversas áreas, mas assim, na biologia, a gente tem ou sente uma necessidade constante de estar sempre produzindo, sempre escrevendo, sempre estudando, sempre pesquisando, se você quer seguir área acadêmica. Ponto importante. Mas às vezes é difícil você encontrar esse tempo para você se cuidar, para você descansar, enquanto você tá, meu Deus, eu preciso estar sabendo de tudo. Como eu falei, essa questão da atualização contínua. Às vezes isso afeta a nossa cabeça e a gente fica assim, neurado, eu preciso estar estudando o tempo todo. Mas não, você precisa achar um equilíbrio entre a sua vida pessoal, vida acadêmica, vida profissional, porque senão você não vai render nada em nenhuma área. E daí não adianta nada, você tá estudando, se você não tá exercendo a sua função corretamente, fazendo o seu trabalho de forma excelente. Que é o que a gente deve almejar, né? Sempre dar o nosso melhor pra gente dar o nosso nome. Se você chegou até aqui, significa que você está começando ou buscando novas oportunidades. Então aqui vão algumas dicas que também vão se aplicar a mim quando eu me formar. E vamos lá, né? Busque estágios e experiências práticas. Mesmo que você já seja formado, busque algum estágio que tenha uma remuneração mais ok, que é um pouco difícil na nossa área, eu não vou mentir, o retorno financeiro não é dos melhores, mas se você buscar em alguma instituição de pesquisa particular, privada, talvez você consiga um investimento maior do que se você buscar numa universidade pública. Mas ter essa experiência, isso no currículo, essa vivência em laboratório, vai te ajudar a ter mais conhecimento, a aprender diferentes técnicas laboratoriais e realmente ter o networking e também conhecer mais aquele ambiente e ver se aquele ambiente realmente é para você. E para quem está na graduação, eu recomendo fazer voluntariado em projetos de pesquisa. Eu sei que é chato fazer um estágio voluntário, uma pesquisa voluntária, porque exige muito e é chato e você não tá tendo retorno financeiro daquilo. Mas assim, né, gente, ossos do ofício, como eu falei, nem sempre você vai conseguir uma bolsa. Então, se você não conseguir uma bolsa, não desista, que a sua pesquisa provavelmente vai ter em financiamento e investimento, só você não vai receber. Eu sei que é chato, eu sei que é uma coisa ruim, já passei por isso. Mas você ter essa experiência e adquirir esse conhecimento e acumular isso, juntar isso com tudo que você já tem, é muito bom, é muito importante e contribui muito para a sua formação de um profissional bom. Falei tanto aqui de networking, de construção da sua rede profissional, mas como é que eu faço isso? Primeiro, ponto importante, LinkedIn. Faça o seu perfilzinho no LinkedIn, procure as pessoas da sua universidade, se conecte com seus amigos, siga pessoas de áreas afins e tenta arrochar e ser ativo por lá, porque aí você vai criando conexões novas. Mas eu acho que a forma assim, mais eficaz é participar de congressos, de eventos científicos, porque você vai conhecendo pessoas de áreas diferentes, pessoas que trabalham com coisas diferentes dentro da sua área de interesse, se for um evento mais específico. Então você pode ir correndo atrás ali, conhecendo aquelas pessoas, trocando contato, trocando ideia. Isso é massa demais. A diversificação de experiências também é super interessante, super massa. Eu acho que às vezes a gente entra com a cabeça tão focada numa área que a gente não dá ideia ou não dá chance para outras. Por exemplo, eu sempre quis biologia marinha. Já trabalhei com peixe, já trabalhei com tubarão, hoje eu trabalho com tartaruga. Claro que é tudo dentro ali da megafauna marinha, mas é porque eu já tinha certeza absoluta. E nada mais me interessava, mesmo dentro do curso. Então, se você chega em alguma coisa e você pensa, eu queria, sei lá, trabalhar com ave, mas eu acho que trabalhar com bactéria, assim, talvez me interesse. Dê uma chance, tente. Conheça o laboratório, manda um e-mailzinho pro professor. Posso também fazer um vídeo sobre como conseguir o estágio, quem quiser comentar aí. Se você chegou até aqui, né? Vou ver quem tá prestando atenção, quem tá guardando as dicas. Mas busca e conhece o laboratório, conhece a vivência, conhece o pessoal da pós-graduação que trabalha naquele laboratório, que você vai trocando ideia com esse pessoal e vendo como é a vivência deles ali naquele ambiente. E por fim, buscar feedback construtivo dos seus amigos, dos seus colegas de sala. Eu sei que é meio constrangedor, mas peça pelo menos para os seus amigos, para aquele seu círculo mais próximo, de algum professor que você, assim, desenvolveu uma amizade durante o semestre, que você trabalhou com ele, teve alguma pesquisa, algum estágio com ele. Pergunta, professor,
professora, o que você acha que eu posso melhorar? O que é que você acha que são os meus melhores atributos? O que é que você acha que eu posso trabalhar mais no meu próximo, assim, no meu avanço da minha carreira acadêmica, profissional? Tenho certeza que vão te responder de forma sincera e de forma tranquila. Começar uma carreira na biologia pode parecer um pouco assustador, mas você tendo a sua formação, tendo suas habilidades práticas e tendo as oportunidades que você vai atrás, você não espera a oportunidade cair no seu colo, seja proativo, tome iniciativa, você vai conseguir. E assim, a gente finaliza a jornada que a gente fez pelo mercado de trabalho do biólogo. Espero muito ter sanado as suas dúvidas de todo mundo que me pergunta isso, porque é tanta gente perguntando, o oceanógrafo faz o quê? O biólogo faz o quê? O médico veterinário pode trabalhar com isso? Gente, vai dar certo, não precisa de desespero. Escolhe o curso que você goste, escolhe uma universidade que você goste, um lugar que você goste, uma área que você consegue fazer e vai se dar bem. Busca as oportunidades, vai atrás, corre atrás. Às vezes vai parecer uma humilhação, às vezes vai parecer uma humilhação, mas vai dar certo e vai valer a pena. Nós vamos ser profissionais da área da biologia, realizados, felizes e fazendo a diferença, fazendo algo que importa para a sociedade e para a ciência. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, adorei fazer. Espero muito que vocês interajam bastante comigo nos comentários e me digam o que vocês acharam sobre esse vídeo, quais lições vocês aprenderam que vocês talvez não soubessem. E é isso, um beijo e te vejo logo!